Nosso tema de hoje é audiência de conciliação. Conciliar é você pôr fim na discussão, no litígio, de forma amigável. Essa conciliação ela pode ser extrajudicial ou ela pode ser judicial, quando ela é feita essa composição perante a justiça. Hoje nós temos a possibilidade, com a reforma trabalhista, inclusive, de fazer a negociação entre as partes e pegar essa negociação extrajudicial e disponibilizar para que o judiciário ele possa homologar essa conciliação. Beleza. Dito isto, eu queria começar com vocês com a base legal da conciliação. Nós falamos lá, quando nós tratamos de princípios da audiência do trabalho, nós falamos sobre o princípio da conciliação, que é um dos princípios que fazem parte da audiência trabalhista e do processo trabalhista, porque a conciliação, a gente vai ver aqui, ela pode ser feita a qualquer tempo, em qualquer momento, as partes podem decidir conciliar. Sendo assim, partindo-se desse pressuposto, eu trouxe aqui a base legal para que a gente possa estar fundamentado na consciência do que a lei diz sobre conciliação, o que a lei determina para que a gente, de forma técnica, possa sentar numa mesa de conciliação sabendo o que a gente está fazendo. O que eu diria de início para você é que a conciliação, ela é essa audiência, ela é tão somente para conciliar. Então, quando você senta numa mesa de audiência para conciliar, naquele momento você não vai discutir litígio, você não vai discutir, você não vai trazer à discussão o que se discute na ação. Você vai simplesmente fazer proposta, e a proposta de acordo, ela tem relação tão somente a valores. É claro que você vai avaliar o que você pode abrir mão no caso de uma ação trabalhista, mas você não vai discutir ao ponto de dizer, não, mas isso aqui é devido, teve um dano moral e tem que pagar, isso aqui, entendeu? Você pode até, em algumas verbas, por exemplo, verbas rescisórias, você decidir, não, isso aqui eu não abro mão, a não ser que o cliente queira. A gente vai ver que o direito é do cliente, então ele tem todo o direito de decidir se ele aceita a proposta, ainda que seja irrisória. Eu já falei outras vezes, eu sempre digo, com o direito é do cliente, nós advogados estamos ali para orientá-lo. O que é vantajoso, o que é desvantagem, a possibilidade de êxito na ação, de uma condenação a um valor muito maior que aquele, ou não. E às vezes o cliente também ele quer demais e você vê que, pelo que se está discutindo na ação, você provavelmente não vai chegar àquele valor. Existe uma possibilidade de não chegar. Então, você vai esclarecer ao cliente, mas é claro, se ele disser não, só aceito nesses termos, você tem que, de certa forma, acatar, porque a decisão é do cliente, porque o direito que está sendo perseguido é o direito do cliente. Você está ali tão somente para fazer o seu trabalho e orientá-lo quanto às vantagens, desvantagens, as nuances do processo, enfim. E a CLT, lá no artigo 764, estabelece que os dissídios individuais e coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho sempre serão, eu até grifei aqui, os sempre serão, sujeitos à conciliação. Por quê? Isso nos remete ao entendimento de que a qualquer momento a conciliação pode ser feita. Pode ser anterior ao processo e submeter ao juiz para que ele homologue, seria o caso de um acordo extrajudicial. Pode ser após a juizada a ação, ajuizou a ação, mas não teve nem audiência de conciliação ainda, as partes resolveram conciliar, vão lá reduzir a termo, os termos do acordo, submeter para que o juiz homologue. Essa homologação ela pode acontecer na primeira audiência, que é a audiência inicial na Justiça do Trabalho, que é a mesma coisa de audiência de certa forma, de conciliação. Ela pode ser no período da instrução, na audiência de instrução, ela pode ser no período recursal. A conciliação pode ocorrer, inclusive, no período de execução. Então, a qualquer tempo, as partes podem conciliar.
Não existe nenhuma proibição, sobretudo porque nós temos alguns outros artigos que a gente vai ver até no CPC, como está aqui embaixo, que determina que as partes elas deverão colaborar para que o processo ele seja resolvido de forma célere, atingindo a finalidade com a decisão de mérito, não é isso? E o parágrafo 1º do artigo 764 da CLT diz lá que, para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Então, isso também nos remete que os juízes, eles não estão ali tão somente, a maioria dos juízes, acontece os juízes perguntarem, tem conciliação, tem proposta, doutor, o senhor aceita e tal. A maioria não, eu diria que uma parte dos juízes. Eles fazem simplesmente o dever de casa, só perguntam se tem conciliação. Mas este parágrafo primeiro, ele nos remete ao entendimento de que o juiz, sobretudo pelo seu poder de polícia, o seu poder de persuasão, pela posição que ele exerce na audiência, ele tem toda a liberdade para empregar sempre, ou seja, para ele agir de forma aconselhando as partes para que tentem chegar a um acordo comum, para que ele seja, na verdade, incisivo na possibilidade de acordo das partes conciliarem para colocar fim ao processo. No fundo é bom para todo mundo quando o processo ele acaba em um acordo. Então, o juiz do trabalho, esse parágrafo também nos remete a essa ideia de que sempre poderá acontecer, em todo momento, que os juízes empregarão é no sentido de fazer acontecer, tá certo? O artigo 3º, parágrafo 3º do CPC de 2015, ele nos diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ou seja, é aquela questão do princípio do dever de cooperação que está lá no artigo 6º, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, a questão da tentativa de conciliação, havendo empenho das partes, dos advogados, dos juízes, isso tem tudo a ver com esse artigo 6º, que é esse dever de cooperação por todos os personagens do processo, partes, advogados, juízes, Ministério Público, Defensoria Pública, ok? Homologado o acordo pelo juiz do trabalho, encerra-se para as partes a discussão em grau de recurso com base na CLT. Veja, uma vez homologado o acordo pelo juiz, não tem mais o que se discutir. A parte assinou, aceitou o acordo, o juiz homologou por sentença, porque ela é uma sentença de homologação. E nesse caso, não cabe recurso. Não cabe porque ele foi feito judicialmente. Ok? Então, nesse caso, o juiz homologou, não tem essa decisão irrecorrível, sobretudo com base no artigo 831, parágrafo único, que diz lá, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. É porque, o que acontece? A empresa fez o acordo, ela vai pagar parte do reclamante e a parte da Previdência ela paga a Previdência. E às vezes a empresa ela não paga a parte mesmo lá diante do que foi feito a título de acordo. Então, nesse caso, a Previdência Social, ela sim poderá recorrer. As partes não, por proibição do parágrafo único do artigo 831. Em que pé da reforma trabalhista tenha criado a possibilidade de que as varas do trabalho possam homologar acordos extrajudiciais entre empresas e trabalhadores, evitando assim a abertura de ações judiciais. Isso está lá, claro, no artigo 652, letra F da CLT, que é o artigo que possibilita que as partes façam um acordo e remetam para que o juiz homologue, certo? Só que é o seguinte, em que pese as partes tenham interesse em
fazer uma composição, um acordo, o juiz ele não tem obrigação absolutamente nenhuma, anote isso, de homologar o acordo. E isso por entendimento do TST, já pela SDI 2. Já tivemos decisões nesse sentido, os tribunais, na verdade, isso já é consolidado pelos tribunais a nível Brasil, de que o juiz ele não tem a obrigação de homologar. Para vocês terem uma ideia, eu já passei por uma situação, por exemplo, já vi uma audiência, porque sempre que você está fazendo uma audiência presencial, você fica ali na sala, o que eu até aconselho. Você sempre entre na sala e fique aguardando para você ver o perfil do juiz, como é que o juiz age. Porque às vezes o juiz ele tem um perfil grosseiro e tal, você já prepara as testemunhas, já prepara a parte para que ela se tranquilize, embora o juiz vai gritar, vai fazer, vai acontecer, ela se tranquilize e responda o que tem que ser respondido. Então, eu sempre faço isso. Olha o perfil do juiz, como é que ele preside a audiência, se ele dá oportunidade, deixa o advogado trabalhar, se ele é daqueles juízes que, infelizmente, não deixa o advogado trabalhar com liberdade. Então, em um desses dias que eu estava assistindo a audiência, estava havendo um acordo entre as partes. Olha o que aconteceu. A empresa, o seu advogado, o empregado com o seu advogado. E no acordo, por incrível que pareça, a parte, o reclamante, ele estava abrindo mão de todas as verbas rescisórias dele. Ele era uma pessoa de muito pouco conhecimento, né, das coisas do cotidiano e dos seus direitos. E ele era, na verdade, um servente, me parece, de uma empresa. Aí o que a empresa fez? Deu baixa na carteira dele, abriu uma outra empresa e ele ia ser contratado pela outra empresa. Então o acordo era o seguinte: ele ia abrir mão de tudo que ele tinha para receber e, na verdade, assim, isso não estava no acordo, né? Que ele estava saindo de uma empresa para ir para outra que eram os mesmos donos. Só estava dizendo que ele estava encerrando o contrato. E ele estava aceitando o acordo, ele estava abrindo mão de todas as verbas dele, tipo assim. Me parece que ele tinha muitos anos, eu não cheguei a ver o processo, mas pelo que a juíza discutiu ali, me parece que ele tinha muitos anos trabalhando para a empresa e ele estava abrindo mão de todas as verbas que ele tinha para receber. Ele ia receber tão somente o FGTS, até os 40% ele estava abrindo mão. Receber FGTS e seguro-desemprego, olha só. E aí o que acontece? A juíza estranhou, claro, o juiz do trabalho não é bobo. A juíza estranhou, fez assim: nossa, o senhor tem consciência do que o senhor está fazendo? Desse acordo que o senhor está fazendo? E aí o reclamante falou: tenho. Ela falou: o senhor está ciente de que o senhor está abrindo mão de todo o seu direito? De todas as verbas que o senhor tem direito? Ele respondeu: tenho, não tem problema não. Aí a juíza parou, olhou. Cara, é incrível assim quando você vê o juiz que ele é proativo nesse sentido. É muito bom quando isso acontece. De certa forma, com certeza, quando o juiz, na verdade, ele trabalha em benefício também das partes. E aí a juíza olhou para ele e fez uma pergunta que aí foi o que matou tudo, né? Ela disse: me diga uma coisa, como foi que o senhor encontrou o seu advogado? Aí pronto, né? Ninguém esperava que a juíza ia fazer essa pergunta. E aí o reclamante falou: não, foi ela que mandou eu ir no escritório dele, do advogado. Ou seja, ela, a patroa, né? A dona da empresa, que tinha, na verdade, indicado um advogado para ele ir. E aí a juíza falou: não, peraí, eu não vou homologar esse acordo. Não vou homologar porque isso aqui, ela começou a falar alto na mesa. Isso aqui é uma lide simulada. Eu até aconselho, nunca façam isso, meus amigos. Lide simulada, tem empresas que às vezes contratam, te chama como advogado, um colega chama para você beneficiar um cliente dele. E aí você vai chamar o trabalhador para poder fazer um acordo, ele abrir mão dos direitos dele e a empresa, de certa forma, ser beneficiada. Isso não é nem um pouquinho justo. Não sou de acordo. Então, o que eu aconselho também é que nós, advogados, a gente não pode fazer isso. Afinal de contas, o trabalhador não tem conhecimento do direito dele. O trabalhador, ele tinha dedicado anos de sua vida
sua hora de vida, de trabalho, ela vale muito mais do que o valor que ele tinha para receber. É o que eu penso. As pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, tempo é vida. Cada minuto que passa, você não tem mais como voltar atrás e receber esse minuto de volta. A cada dia que se passa, você está mais perto do fim da sua vida, né? Embora isso seja assustador, mas a partir do dia que você nasce, que começam a passar os dias, você tem menos dia de vida, ok? Então, assim, o direito do trabalhador ele deve ser respeitado. E naquele episódio, a juíza bateu firme e disse: eu não vou homologar esse acordo e tem mais, vou mandar o oficial AB. Então, olhe só, primeiro, a vergonha que o advogado passa em tentar fazer uma lei simulada. E segundo, o problema que ele buscou para si, colega advogado, quando de certa forma ele está fazendo algo que estava prejudicando uma pessoa. E a juíza, ela foi sensível e percebeu, então, ela não homologou o acordo. O juiz ele não tem obrigação nenhuma de homologar se ele vê que tem prejuízo. Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa a nível Brasil, até fora, trabalhando no digital, nessas plataformas digitais, que ela vem recebendo aí algumas reclamações trabalhistas, de vínculo de emprego e tal. E aí o que acontece? Salvo engano, foi no TRT da terceira região de Minas Gerais. O que acontece? A empresa fazia o seguinte: quando uma turma ela tem esse viés mais de reconhecer o direito do trabalhador, porque às vezes existe isso, a gente que está no dia a dia lá, a gente vê que tem uma turma realmente ela é mais para o viés do trabalhador, outras são mais para o viés do empregador. É claro que eles vão julgar de acordo com as provas nos autos, mas a gente sabe que no dia a dia essas coisas acabam acontecendo e os comentários todo mundo fala por conta das decisões da maioria das turmas, né? Algumas são mais pelo trabalhador, outras são mais pelo empregador. Então, essa empresa, o que ela fazia? Quando o recurso caía nas mãos de uma empresa, de uma turma, que eles sabiam que era mais pelo empregador, eles deixavam julgar. Quando era numa turma que a turma normalmente era mais pelo trabalhador, ou talvez até pela quantidade de provas que tinha nos autos, eles sabiam que não tinham como fugir daquela questão, aí eles faziam proposta de acordo para homologar. E isso porque olha a percepção do relator e da turma que julgou procedente a ação, reconhecendo o vínculo com essa grande empresa, né, do digital aí, de plataforma digital. Então ela reconheceu o vínculo e na decisão foi uma coisa linda, porque na decisão ela diz o seguinte, que não homologou o acordo porque a empresa tem o costume de quando vê que a decisão ela vem contrária aos seus interesses, ela quer fazer acordo para não consolidar a jurisprudência nesse sentido e começar a receber uma multidão de reclamações. Olha só que percepção. Então, assim, o acordo não foi homologado e o juiz ele decidiu. Tem outros casos também que juízes eles decidem não homologar o acordo quando ele vê que é prejudicial ao reclamante. Totalmente prejudicial quando é tipo jus postulante, por exemplo, sem advogado, o reclamante está lá e a empresa faz um acordo, o juiz vê que o acordo ele não vale a pena, não homologa. Às vezes até com advogado. Porque assim, nós advogados, a gente tem que ter a sensibilidade, a empatia de se colocar no lugar do nosso cliente, seja reclamante ou reclamado. Às vezes o reclamado também não tem condição de pagar, é o que ele pode pagar, e aí esclarecer que o processo vai durar anos, não vai encontrar bens, é pior para todo mundo, e tentar fazer uma composição ainda que desvantajosa, mas desomologar. Agora sim, às vezes, tem juízes que não estão nem aí. Chegou lá a proposta e não homologa. Não está nem aí se é prejuízo para o reclamante está com advogado. Mas nesse dia, desse primeiro caso que eu contei, foi sensacional a atuação da juíza. Ok? Então, o dever da autoridade judicial é averiguar a validade formal e material da avença, a inexistência de ofensa ao sistema de direito, a inexistência de prejuízo a terceiros, a inexistência de vício de vontade na manifestação das partes. Olha só que coisa preciosa. Então, assim,
o vício de vontade na manifestação das partes. Nesse caso que eu contei, esse primeiro caso, o trabalhador, ele na verdade ele estava sendo orientado, e aí a juíza fez outras perguntas e ele acabou abrindo tudo. Não, é porque na verdade eu vou... Aí ela falou, o senhor está trabalhando? Estou. Está trabalhando lá no mesmo lugar. É porque agora é outra empresa. E aí, meus amigos, nesse dia aí, eu disse, realmente a atuação da juíza foi perfeita. Perfeita. E os colegas, infelizmente, acabou que ela mandou, não sei se mandou, mas disse que ia mandar o oficial ver, ela constou em ata, né? Então, provavelmente foi. Então, é um perigo muito grande lide simulado, ainda que seja amigo seu que peça, não faça. Ainda que o dono da empresa seja amigo ou um cliente seu de muito tempo, o que eu aconselho é não faça. Gente, olhe sempre, seja empático, se coloque no lugar do trabalhador também, certo? Eu já tive convites para participar disso e eu não fui, eu não faço, exatamente por conta, porque esse episódio que eu vi tem muito tempo, né? E naquele dia ali me fez refletir sobre isso. Veja que a experiência prática te faz isso. Talvez, se eu nunca tivesse visto aquela cena, talvez, pelos convites que eu recebi, que não foram muitos, mas 2 vezes apenas, eu teria feito, teria participado de uma lide simulada. Mas aquela experiência prática, e que eu estou te contando aqui para que você também possa decidir como você quer caminhar na sua advocacia, ela me fez repensar. Não fez repensar não, ela me fez pensar por esse ângulo, pelo ângulo da necessidade de olhar o direito das partes. Não digo nem só do trabalhador, porque às vezes também é o empregador que está sendo, pode ser lesado, enfim. Mas o mais comum é que o trabalhador seja lesado, principalmente quando é lide simulada. Então, o que eu aconselho é que os colegas não façam lide simulada, né? Eu acho que nós estamos... A Constituição diz que a advocacia ela é uma atividade essencial à justiça. A justiça. Nós auxiliamos a justiça. Então, não existe justiça sem advogado. E se o advogado ele auxilia numa lide simulada, ele não está trabalhando pela justiça. Ok? Um outro ponto importante com relação à conciliação é que você deve fazer um diálogo prévio à audiência de conciliação. Um diálogo com seu cliente, um diálogo vai existir também com o advogado da parte contrária, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse diálogo ele é interessante porque às vezes há uma possibilidade de um acordo. E quando você firma um acordo, quando você firma uma composição, antes mesmo da audiência, você está pondo fim ao processo. O reclamante ele vai poder receber suas verbas, seguir a sua vida. As partes, até o reclamado que se sente muitas vezes ofendido, acha que não deveria pagar aquilo tudo, ele segue em paz porque ele sabe que aquilo ali se encerrou, é uma dor de cabeça a menos para ele. É comum que a questão de se estar presente na justiça ela traga um certo peso para as pessoas, não é algo normal, né, as pessoas estarem na justiça, porque na justiça a pessoa que está lá é para resolver problema. Nós, advogados, somos contratados para resolver problema das pessoas. A gente compra a dor de cabeça das pessoas, toma posse para tentar dar uma solução, a melhor solução para os nossos clientes. Então, o acordo, ele deve ser fomentado, como a gente viu, todos devem fomentar. Então você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer com a questão do diálogo prévio é perguntar ao seu cliente se ele tem interesse em acordo. Por vezes tem cliente reclamante que ele às vezes sai, está com raiva da empresa ou com alguém, ele já diz assim, já chega dizendo, olha, doutor, é o seguinte, não tem acordo nenhum, não quero fazer acordo, vou até o fim. Porque, na verdade, ele acha que a justiça ela está ali para uma questão de vingança. Então, você tem que, na verdade, já conversar com ele inicialmente, é o que eu faço sempre. Se o cara chega assim, eu já dou logo uma quebrada. Eu digo, ó, nunca pense assim. Porque não quer dizer que no final você vai ganhar. O processo ele tem várias nuances, várias fases, e no decorrer, o seu empregador ele pode comprovar de alguma forma que você não tem alguns dos direitos que você acha que tem, que a gente vai brigar por eles. Não existe causa ganha, né? É um outro conselho que eu digo para vocês, colegas.
nunca diga para cliente nenhum que causa nenhuma é ganha. Em que pese você sabe que tem casos que você, tipo ali, você vê que a probabilidade de vitória ela é quase que 100%. Eu nunca digo 100%, nem aconselho dizer, é quase que 100%. Mas o cliente, ele às vezes quer ouvir isso do advogado e ele fica preso a isso. E se depois houver um prejuízo na demanda, uma improcedência, ele vai dizer que você é incompetente. Isso não é por medo que você não deve dizer, é por cuidado. A nossa obrigação, a nossa atividade é uma atividade de meio. O que quer dizer atividade de meio e de fim? Atividade de fim é aquela atividade que você contrata e que ele tem a obrigação de te dar um fim proveitoso. Se você contrata um cirurgião plástico para fazer uma plástica no seu rosto, a finalidade é que seu rosto fique melhor, que você fique mais bonito. Mas se você acaba a cirurgia, sai parecendo Chuck, o brinquedo assassino, então isso no mínimo cabe uma ação judicial, certo? Mas a atividade da advocacia é uma atividade de meio. Você vai lutar, você vai, pelos meios possíveis, você vai fazer de tudo para conseguir o êxito. Mas a gente não tem como garantir exatamente porque o processo ele tem várias demandas. Então, você precisa ter uma conversa inicial com o seu cliente e perguntar, saber se ele tem interesse em acordo. Seja reclamante ou seja reclamado. Às vezes o reclamado também, ele acha que ele tem toda a documentação. Não, eu paguei tudo e tal, mas existe aquela coisa, às vezes testemunha, às vezes o cara está reclamando um vínculo, como uma vez o cara estava falando, reclamando um vínculo de um cliente, reclamando um vínculo com um posto de lavagem. Esse posto de lavagem de carro. Só que é o seguinte, o cara realmente não tinha trabalhado. Só que o cara, ele tinha lá fotos que ele tinha feito no lava-jato, ele fazia diária. Era um dia ou outro. Ele ia. Dificilmente, era só um dia de pico, tipo sábado. Ele ia um dia lá, às vezes nem ia todo sábado. Ia um dia na semana, trabalhava no pico e pronto. Só que o cara juntou fotos que ele tinha com a roupa que ele pegou do colega, com a farda da empresa. Botou foto, várias fotos ele trabalhando, lavando o carro. E ele conseguiu uma testemunha que também era um diarista e disse que trabalhava lá também, sem carteira assinada. E afirmou que eles trabalhavam lá naquele período. O que aconteceu? Ele ganhou a ação. Depois a gente acabou fazendo um acordo adiante. E essa ação, na verdade, foi até de um amigo meu, não era nenhuma ação minha. Eu fui, na verdade, participei da audiência, mas era uma ação de um amigo meu. E eu sei que, no final das contas, foi feito um acordo. Mas a possibilidade você tem de saber do interesse dele e quebrar as objeções, né? Explica ao seu cliente sobre as nuances do processo, seus riscos técnicos, financeiros e também a questão da imprevisibilidade do fim do processo. O processo vai demorar. Às vezes tem a possibilidade de fazer um acordo ali, a empresa tem interesse, mas o cara, ele diz, não quero, vou até o fim. Só que o processo ele pode demorar e outra, ele não tem a certeza de procedência da ação, você não tem como dar certeza a ele. Então você tem que explicar. Agora, se ele disser não quero mesmo, bateu o martelo, que não quer, não tem jeito, aí você vai seguir sem fazer acordo. Então, esse diálogo prévio é extremamente necessário. Ouça o que o seu cliente tem a dizer sobre a aceitação ou não, quais os motivos dele para a decisão tomada. Seja empático, ou seja, se coloque no lugar do seu cliente e quebre objeções inerentes aos motivos da não conciliação quando se tratar de questões meramente emocionais, achando que a justiça é um caminho para a vingança. Então, nesse caso, você deve conversar exatamente como eu falei com ele, explicar as nuances e dizer para ele que a causa não é ganha. Então, que ele precisa estar atento a isso, estar ciente disso, na verdade. Com relação à empatia que eu falo, é importante porque, por exemplo, já teve casos de eu ir fazer eu me lembro aqui de um caso que foi uma questão de justa causa. E na justa causa, essa trabalhadora, ela tinha, a gente, como a justa causa é ônus da prova do reclamado, a gente tinha uma possibilidade de ganho pelo que se estava alegando ali. Só que essa trabalhadora, essa minha cliente, ela estava passando por uma situação muito difícil, mãe solteira, morava de aluguel, o dono da casa queria mandar ela embora. Ela era uma pessoa do interior, distante da capital, a família morava muito distante, ela não tinha dinheiro nem para voltar para o interior. Então, o que acontece? A empresa fez uma oferta irrisória
Eu ali disse que não tinha acordo, ainda tentei ali conversar, explicando que na verdade era muito irrisório, que chegava a ser ultrajante aquela proposta e tal. E a juíza também falou lá, mas ela de certa forma não ajudou muito, porque eu falei, doutor, fecha e tal. E a empresa aumentou um pouquinho o valor, mas ainda assim muito baixo. Então nós firmamos o acordo por conta da necessidade da autora, né? Eu sabia que a gente tinha possibilidade de ganhar, mas, por exemplo, uma colega dela decidiu não fazer o acordo, que foi feita a minha proposta, mas a situação era outra. Nós estamos aí já na fase, para iniciar a fase de execução, e esse é o processo que vai dar um bom valor, mas o que acontece? Vai de situação para situação. Essa outra cliente diz, doutor, você decide. Às vezes o cliente diz isso, não é uma responsabilidade grande. Então você diz para ela, você explica tudo direitinho, das nuances do processo, que você acha que a gente pode sim conseguir êxito, se você entender que sim, mas que o processo ele tem várias nuances. Então deixe claro, porque o cliente ele costuma dizer, mas você me forçou a fazer o acordo. Então deixe claro que você não está forçando nada, certo? Então é importante essa conversa. Se o cliente for reclamante, apresente para ele um valor mínimo aceitável para fim de acordo. E se for reclamado, pergunte até quanto ele pode pagar. E, se necessário, apresente também um valor que entenda ser o razoável para a composição. E aqui, meus amigos, eu trago para vocês a dica de colega para colega. Qual é a dica para você preparar o seu cliente e para que o seu cliente ele valorize o seu trabalho também? Caso o seu cliente seja reclamante, apresente para ele um valor menor do que aquele que você entende ser o mínimo aceitável. Ou seja, se você entende que o mínimo do valor aceitável para fim de acordo é 10 mil, o que você pode dizer para ele? Eu acho que o mínimo aceitável nesse caso é 8 mil, é 7 mil. Por quê? Quando você firmar o acordo nos 10 mil, que você entende que é o mínimo razoável, esse cliente, sem sombra de dúvida, ele vai valorizar o seu trabalho, porque ele vai ver que você brigou pelo direito dele e pela melhor opção até o fim. Se o cliente for reclamar, da mesma forma, o que você vai fazer? Você vai preparar ele e você vai dizer para ele, ó, eu entendo que para a gente fechar um acordo, o valor máximo diante das nuances do processo que está sendo requerido, do que tem de prova, eu entendo que o valor máximo a título de acordo para a gente fechar é tanto, você dá um valor maior. Por quê? Eu posso fechar um valor, eu posso fechar um acordo, naquele caso específico, por 15 mil. Por que eu vou dizer que é 15? Eu vou dizer que é 20. Ó, o valor mínimo aí eu entendo que é 20. A não ser que, porque às vezes o cliente já tem ali contador e ele vem. Mas mesmo assim, ainda assim, você pode orientar. Mas você vai dizer para ele, ó, eu acho que 20 mil. Quando chegar na hora do acordo, a gente vai aprender depois as técnicas de oferta, de acordo, para você chegar a um arremate legal. Mas aí o que acontece? Quando chegar na hora H, você diz para ele que o máximo era 20, mas aí você, na audiência, você já briga para que o máximo chegue a 15. Pronto, esse cliente vai dizer, rapaz, meu advogado, ele brigou pelo meu direito até o fim. Então ele vai valorizar o seu trabalho. E é importante, não adianta a gente negar, achar que não, porque essa valorização é importante. Essa valorização traz novos contratos com esse cliente, essa valorização faz com que esse cliente indique outros clientes, essa valorização faz com que esse cliente sempre fale bem de você para os clientes. Então é necessário que você tenha esse jogo de cintura entre o acordo que você realmente pretende firmar e o acordo que o cliente pensa que é possível firmar.